Eu falei, eu vou colocar os meus produtos no Mercado Livre, seja o que Deus quiser, e vou ver o que vai dar. Aí eu coloquei os produtos no meio do ano e começou a vender, e eu fui adequando o meu nível de estoque conforme foi vendendo, foi uma coisa gradual e natural. Olá, seja bem-vinda. Esse vídeo eu quero me apresentar um pouco melhor para você e falar um pouco mais profundo sobre a minha trajetória no artesanato. Seja bem-vinda e senta que lá vem história. Eu sou a Jaqueline, comecei a vender artesanato em 2013, oficialmente, né? Eu faço artesanato desde que eu era criança. Minha mãe sempre teve muitas habilidades de artesanato e me ensinou a fazer ponto cruz quando eu era muito criança ainda. Eu acabei aprendendo a fazer crochê, eu nem lembro quem me ensinou a fazer crochê, talvez tenha sido a minha mãe também. Naquela época não tinha internet, porque se tivesse eu acredito que eu teria muito mais habilidades manuais, porque eu sempre me interessei muito por essa parte de artesanato, desenho, então eu sempre tive muita facilidade com essas coisas. Eu tinha muito desejo de aprender. Então eu acabei aprendendo crochê. A minha mãe, ela pinta quadros até hoje. Eu tinha muito desejo desde criança de aprender pintura. E eu até brincava, eu falava, mãe, quando eu crescer, você me ensina a pintar? Aí ela falava que ia ensinar. No final ela nunca ensinou. Com 4 filhas não dá tempo. E ela ainda tinha um tempinho para ela, para fazer essas aulas de pintura com uma grande amiga dela. Por muitos anos, por mais de 20 anos, ela pintou quadros e a gente sempre admirou muito o trabalho dela. Tive, assim, uma influência muito grande dela e a minha mãe também sempre costurou. Ela faz de tudo um pouco, ela pinta fraldas, faz bordado, costura, pinta quadros a tinta óleo, quadros telas, né? Eu cresci com essa influência dela. Mas eu não vendia nada online, segui a minha carreira normal, em alguma coisa que desse dinheiro, porque eu nunca imaginei artesanato como uma profissão, essa era a verdade. Eu sempre tive vontade de fazer, mas eu nunca imaginei o artesanato como uma profissão oficial que me desse dinheiro. Então, assim, eu estudei na escola, me destaquei bastante nas aulas de artes, desde o pré. As crianças olhavam e apontavam o dedo e falavam aquele desenho é da Jaqueline. Então as crianças sabiam que aquele desenho era o meu, porque o meu se destacava de todas as crianças da escola. Todo mundo sabia que era o meu, era muito evidente isso. E eu segui normal, o ensino médio, o ensino fundamental. Vim de uma família muito humilde, muito pobre. Trabalhei desde que me conheço por gente, assim, a gente sempre precisou trabalhar. Minha mãe e meu pai tiveram barraca de feira, então a gente trabalhou na feira desde criança. Eu trabalho em torno desde os meus 10 anos de idade, assim, trabalhar mesmo. E assim, as coisas sempre foram muito sofridas para nós, a gente passou muitas dificuldades, a gente veio de uma origem muito humilde. Eu sempre estudei muito, batalhei muito, que eu queria mudar essa realidade. E vim de escola estadual, né? Não tive a oportunidade de estudar em escolas particulares. A escola que eu estudei era muito simples. Depois de muitos anos eu fui descobrir que aquela escola estava entre as piores do Brasil, uma escola que até hoje não tem nem biblioteca, uma escola bem precária mesmo. E de lá eu ainda consegui passar na universidade pública com o meu esforço, graças a Deus, mas com o meu esforço de estudar muito mesmo. Tendo que trabalhar a gente já trabalhava naquela época e para ajudar em casa inclusive, mas eu consegui passar na universidade pública na época, já com 17 anos, me formei em tecnóloga de produção e depois eu fiz a complementação para engenharia de produção, né, porque o tecnólogo, no caso eu fiz a FATEC São Paulo, uma boa universidade, muito reconhecida, muito concorrida, e depois eu complementei em engenharia, porque eu não tinha condições de fazer engenharia direto, na USP era muito concorrido e eu não tinha aquela bagagem para passar na universidade direto de engenharia, que eu queria fazer um curso que me desse um futuro, digamos assim, né?
E até eu fiz um ano antes de cursinho comunitário, esse cursinho era uns 4 quilômetros da minha casa. Durante esse um ano eu fui a pé para esse cursinho, porque eu não tinha nem dinheiro da passagem. E lá tinha apoio psicológico para escolher o curso. E na hora de escolher o que prestar, eu tinha bastante habilidades para essa parte artística, mas eu também tinha bastante habilidades na área de exatas. Então, ela até falou para mim, você tá bem dividida, meio a meio, então você vê o que você vai fazer. Então eu acabei prestando para essa parte de administração, engenharia, mas eu sabia que eu não tinha chance na engenharia, então eu prestei como tecnóloga, né? E pensei nessa carreira na área de engenharia e deixando de lado totalmente o artesanato, porque eu não sabia que era possível viver de artesanato até então. Terminei o tecnólogo, né, já consegui estágio logo de cara nos primeiros semestres da faculdade de tecnologia, e depois a engenharia veio como consequência, eu consegui pagar a diferença, né, consegui me formar como engenheira. E já estava, inclusive, assim que eu me formei como engenheira, eu me dediquei muito na profissão, então eu já era registrada em carteira como engenheira também, em uma empresa. Graças a Deus, naquela época tinha muitas possibilidades de emprego, antes da crise de 2008, então a gente escolhia emprego. Hoje faculdade virou um commodity, então todo mundo tem, mas naquela época poucas pessoas tinham curso superior e a gente ainda escolhia muitos empregos bons. E aí eu me formei, acabei me formando engenheira, né? E já atuava como engenheira. E logo na sequência também recebi uma promoção na empresa onde eu trabalhava e passei a ser encarregada do setor fabril, do setor de produção, onde tinha em torno de 110, variava de mês a mês, 110 a 120 funcionários. E eu era responsável ali por aquele setor. Então, assim, eu trabalhei na engenharia, passei por várias empresas. Essa última eu trabalhei lá há bastante tempo também. E até que essa empresa ela veio infelizmente, a fechar as portas, né? Quando eu entrei nessa empresa, eles tinham em torno de 2.300 funcionários. E quando eu fui demitida, só restavam, né, nesse endereço em torno de 100 pessoas, porque uma parte foi transferida para Mauá, outra parte tinha sido mandada embora, muita coisa terceirizou, a empresa perdeu muitos contratos. Já estava uma crise, no caso uma empresa automotiva, a gente já estava vendendo bem menos, então a empresa já estava estudando meios de reduzir custo, de transferir uma parte da produção para o interior de São Paulo. E, por fim, eu ainda acabei ficando lá quase até fechar das portas e apagar a luz. E, enfim, aí aconteceu tudo isso já em 2013, né, que eu já não estava mais trabalhando, me vi desempregada, mas com muitas dívidas. Eu já tinha comprado um apartamento próximo à empresa, então eu já tinha um custo fixo alto e precisava pagar essas parcelas. Depois, na sequência, já recorri à minha mãe, falei, mãe, eu preciso de uma luz, me ajuda, vou começar a mandar currículo. No mesmo dia que eu fui mandada embora, eu já liguei pra ela, já não morava mais com ela, e falei com ela que se ela me dava alguma ideia do que fazer, e aí já veio o artesanato em mente. Eu já comecei a pensar novamente no artesanato, mas eu não tinha ideia de como fazer aquilo virar renda, e com uma renda alta, porque eu ganhava muito bem como engenheira, então eu não tinha ideia do que fazer, né? Então eu já comecei a pensar em algumas peças para vender na internet. Eu já tinha, em 2013, estava começando a se difundir smartphones. Eu tinha o celular da empresa na época, mas tinha acabado de chegar o WhatsApp no Brasil, então assim, quase ninguém usava o WhatsApp ainda. Tanto é que nós, na empresa, nós nem tínhamos WhatsApp, a gente mandava. Quando eu mandava mensagens para o meu chefe, eu mandava tudo por SMS, a gente usava muito ainda o SMS. Então o WhatsApp era uma novidade, o Instagram não existia, o Facebook as pessoas usavam mais para meios pessoais. E aí ela me deu a ideia de prestar algum concurso e imediatamente para poder ter uma renda fixa. E ela já me falou nesse mesmo dia que eu fui mandada embora que
tinha um concurso aberto para professor do estado de São Paulo, e que eu poderia prestar esse concurso. E aí eu falei, nossa, mas eu não sou professora, não sei dar aula, e eu não sei o que fazer, né? Eu não tenho a parte pedagógica, não sei se vou conseguir. E fui lá, prestei, a inscrição já estava até aberta desse concurso, que foi no finalzinho de 2013. Prestei esse concurso já no mês seguinte e passei nesse concurso, mesmo sem nenhuma noção de parte pedagógica, mas eu passei bem nesse concurso, já assumi ele na sequência. Como eu tenho formação em engenharia, eu consegui assumir o cargo, né? Mesmo fazendo, eu fiz uma complementação de 6 meses para poder dar aula para a parte pedagógica e comecei a trabalhar como professora. Assim, é uma outra realidade totalmente, vindo do mundo corporativo, principalmente já com cargo de chefia, para dar aula para adolescentes. Não foi fácil, não foi uma mudança fácil para mim, foi uma mudança bem difícil. E até conversando com algumas amigas, algumas pessoas do meu meio ali, falou, olha, se você conseguir dar aula em escola estadual e passar por essa experiência, você consegue fazer qualquer coisa na sua vida, porque só quem já entrou numa escola estadual para trabalhar sabe do que eu tô falando. Então, assim, não é tão fácil assim, é um desafio muito grande e eu consegui superar esse desafio. Confesso que não foi fácil mesmo, não vou entrar em detalhes, mas não foi fácil a minha adaptação. E eu descobri o meu método de dar aula, descobri o meu meio de como preparar essas aulas da melhor forma, e no final deu tudo certo. Os alunos passaram a ter um carinho muito grande por mim e aceitar o meu jeito, que o meu jeito não é de gritar, não é de ficar falando muito alto, e eles estavam acostumados a isso, a muito autoritarismo, a muito grito. Eu não sou dessa forma, e por fim acabou ficando tudo bem. Nesse meio tempo, em paralelo, a minha renda como professora caiu muito, então o professor infelizmente não ganha bem no Brasil, mesmo em escola particular eu acho que não ganha bem, e eu precisava de alguma coisa para complementar a minha renda. Então, assim, no dia que eu fui me dando embora, eu já tomei essa atitude de prestar esse concurso, já comecei a ter alguma coisa garantida, mas não era o suficiente. E no mesmo mês que eu fui me dando embora, eu comecei a fazer artesanato e colocar na internet. Então, eu comecei assim, com coisas que vieram na minha cabeça, que eu achei que eu conseguiria fazer. Então eu fui para a pintura, como eu falei que eu gostava muito, eu achava que a pintura seria algo que seria interessante, então eu comecei a pintar caixas de MDF com alguns temas, eu comecei a fazer aula de pintura decorativa, pintura country, que eu acho muito linda, então eu comecei a fazer aulas de pintura country. Eu admiro muito o mosaico, então eu comecei também a fazer aulas de mosaico na época e comecei a fazer algumas peças de mosaico também, só que o mosaico ele demora muito para fazer, são peças caras, e só quem sabe o trabalho que dá para fazer mosaico entende o valor que é aquilo lá. Então eu comecei a fazer algumas peças, acabou que eu não segui no mosaico porque foram acontecendo coisas junto. Então eu vi que o mosaico não ia dar para escalar, seriam peças mais autorais, peças únicas, seria mais tratado como obra de arte do que como commodity ou como algum artesanato rápido de fazer para vender. A pintura também, quando eu comecei a fazer, talvez eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje de vendas, então não teve saída da forma como eu esperava. Venderam algumas peças, mas eu não tinha experiência e vi que aquelas peças não ia dar giro, não ia dar dinheiro. Aí comecei a ir para a parte da costura, né, que eu estou até hoje nessa área de costura criativa. Então, nesse caso, eu achei que começou a ter mais saída essas peças, então eu fui investindo mais em costura criativa. Falando um pouco sobre como eu comecei a vender. Eu comecei a colocar as minhas peças no Elo7, né, o site elo7.com.br, e fiquei lá vendendo até 2017. E o Elo7 me proporcionou essa renda complementar até
até eu sair do meu emprego concursado, né? Praticamente teve um processo de eu colocar os meus produtos em mais lojas, mas o Elo 7 eu vendo até hoje, inclusive. Eu recomendo você começar pelo Elo 7, depois eu vou falar algumas recomendações em outros vídeos, porque o Elo 7 ele não precisa de CNPJ, ele é fácil de você fazer a sua loja lá, mas voltando para minha história, eu comecei a vender pelo Elo 7, começou toda uma construção de produto, do que vender, do que não vender, eu pude testar o que tinha procura, o que não tinha procura. O Elo 7 ele é flexível também de fazer produtos com prazo de fabricação, e assim foi, né? Eu achava que eu só iria vender no Elo 7, eu não ia conseguir ir para outros patamares. Depois, eu falava, eu precisava ter muito estoque. Eu falava, para eu, por exemplo, colocar os meus produtos no Mercado Livre, na Amazon, na época não existia Shopee, ou em outros marketplaces maiores, eu pensava que eu precisava ter muito estoque, né? Por quê? Porque eu ia no correio praticamente 2 vezes na semana, 3, e sempre tinha aquele monte de gente na fila, com aquele monte de pacotes com a etiqueta do Mercado Livre. Então eu pensava, eu não tenho esse tanto de estoque para entrar no Mercado Livre, se eu entrar vai começar a vender muito, e eu não vou dar conta porque eu trabalho, porque eu levava a vida de professora em paralelo, né? Às vezes eu dava aula em 2 períodos, às vezes tarde e noite, ou manhã e noite, e no intervalo da tarde eu ficava muito cansada. E ainda tinha loja para tocar, né? Eu falava, não vou dar conta de fazer estoque. Mas aí as coisas foram, assim, passando tempo. Quando foi nas férias de julho de 2017, eu falei, eu vou colocar os meus produtos no Mercado Livre, seja o que Deus quiser, e vou ver o que vai dar. Falei, tá em férias, conforme for eu pauso os anúncios, né? Aí eu coloquei os produtos no meio do ano, de julho, né, nas minhas férias da escola, e começou a vender, e eu fui adequando o meu nível de estoque conforme foi vendendo, foi uma coisa gradual e natural. Então, vendia aquela peça, eu ia repondo ali, repondo, e o Mercado Livre também, para quem não sabe, tem como colocar prazo de fabricação de até 45 dias. Então eu colocava alguns itens com prazo, alguns itens com 10 dias, alguns itens com 15 dias. E devido ser peças únicas, peças artesanais, tinha procura, porque eu ainda fazia coisas personalizadas no Mercado Livre. Bem, esse vídeo tá ficando muito longo, desculpa. Eu acho que eu vou gravar um outro vídeo falando da minha trajetória Mercado Livre pra frente, que foi onde tudo mudou. Mas basicamente você já me conheceu, um pouquinho da minha trajetória, e você vai entender depois como que eu mudei a minha profissão principal de engenheira para viver exclusivamente do artesanato, que hoje eu vivo exclusivamente do meu artesanato. E também vou falar um pouquinho, talvez se der tempo, eu vou falar um pouquinho, que eu tive bastante oportunidade de recolocação no mercado, mas o artesanato ele foi tomando uma forma na minha vida que para mim não valia mais a pena trabalhar em empresa, né? Hoje eu sou mãe também, então eu consegui ganhar bem mais no artesanato, trabalhar menos, trabalhar num ambiente mais tranquilo, e para mim não tá valendo a pena. Por exemplo, hoje, no dia de hoje, se eu tivesse numa empresa, eu estaria tendo que sair bem cedo, porque a minha rotina como engenheira é entrar cedo numa empresa, sair às vezes às 6 da tarde, geralmente cargos de chefia, a gente não tem horário para sair, e eu quase não ia ficar com a minha filha, né? Então quem iria buscar ela na creche, quem iria ficar com ela, quem iria nas consultas? Então eu só teria o sábado e domingo para ficar com ela, e olha lá. E para mim, hoje a vida que eu levo, ela vale muito mais a pena, eu sou melhor remunerada. Então eu vou contar um pouquinho nesse vídeo 2, como que se deu esse processo de cogitar a sair do meu emprego concursada de vez e ficar só no artesanato, que eu acho que é isso que importa da história, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, eu te vejo no vídeo 2, na continuação desse vídeo, e fiquem com Deus. Beijo!